eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se for possível, por gentileza, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a difundir a palavra de Deus. Muitas pessoas têm enviado suas mensagens, seus comentários, dizendo da relevância e da edificação que os nossos vídeos têm proporcionado. Nós ficamos muito contentes com isso e desejamos que mais vidas sejam alcançadas com um conteúdo pela palavra de Deus edificante. Nós estamos numa série de mensagens tratando sobre o fim dos tempos. Estamos estudando de forma sequencial os assuntos que envolvem a consumação dos séculos. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante: a Batalha do Armagedom e o retorno de Cristo em glória. Nós temos estudado que, após o arrebatamento da igreja, a igreja estará nos céus e passará pelo tribunal de Cristo, aonde será galardoado os fiéis, e então acontecerá as bodas do Cordeiro. Uma festa, um banquete que será dado por Deus para todos aqueles que estiverem ao lado de Cristo naquele glorioso dia. Enquanto no céu a igreja está sendo galardoada e entrando nas bodas do Cordeiro, aqui na terra haverá grande tribulação, tribulação esta que o próprio Jesus disse que não há precedentes. Nunca antes houve na história da humanidade um período de juízo e de julgamento divino como no período que acontecerá na grande tribulação. É interessante nós observarmos que aqui na terra, enquanto está ocorrendo a grande tribulação, o governo político estará nas mãos do anticristo. Quando se estuda os textos apocalípticos, se percebe que o anticristo governará de uma forma ampla e irrestrita mediante a uma confederação de nações que vão se alinhar a ele e ele estabelecerá o seu domínio e o seu governo. Esta é uma realidade interessante, porque quando ele estabelece o seu domínio, essas nações confederadas que unir-se-ão juntamente ao anticristo para que ele possa exercer o seu domínio, algo acontecerá. Quando nós lemos as profecias bíblicas, nós percebemos que o anticristo ele reunirá, mediante este domínio político que ele terá, um grande exército mundial inclusive, e marchará rumo a Jerusalém a fim de destruir Israel e riscar os judeus do mapa. Alguém pode até perguntar: pastor, por que este ódio que o anticristo tem contra Israel? A resposta é bem simples. O anticristo tem este ódio mortal para com a nação de Israel, porque a nação de Israel tem uma aliança divina com Deus. Deus tem uma aliança divina com Israel. Existem promessas que envolvem a nação de Israel e Deus há de cumprir essas promessas. Então, na verdade, o ódio que o anticristo nutrirá em relação à nação de Israel é justamente porque eles são o povo da aliança, o povo que tem uma aliança com Deus, que Deus tem uma aliança com eles, e o anticristo buscará aniquilar de todas as formas, riscando o nome de Israel do mapa, para que não haja ninguém na terra que busque a Deus ou que de alguma forma lembre as nações da terra de que existe um Criador que deseja se relacionar com o homem. Mediante isso, o anticristo ele estabelecerá este exército mundial
e ele marchará com este exército rumo à terra de Israel e ele cercará Jerusalém. Esta batalha, ela é conhecida na Bíblia como a Batalha do Armagedon. E por que ela é conhecida assim? Ela é conhecida como a Batalha do Armagedon porque ela será travada neste lugar. Armagedon é uma região que fica ao norte de Israel e é uma região onde muitas batalhas na Bíblia aconteceram ali. É um lugar, uma vasta extensão, muitas batalhas e guerras já ocorreram ali. E nesse tempo da grande tribulação, ao final da grande tribulação, quando o anticristo reúne as nações da terra num só exército para marcharem contra Israel, eles se pavimentarão ali neste lugar chamado Armagedon. A palavra Armagedon significa montes de Megido. É uma região, então, geográfica aonde esta batalha acontecerá. E o cenário será bastante claro. A Bíblia menciona para nós que, na verdade, ali neste lugar, neste campo, o exército será inumerável. O exército do anticristo, que está pronto a destruir a nação de Israel, tomará a extensão desta região geográfica do Armagedon, ali da região de Megido. A nação de Israel ficará cercada, eles estarão angustiados, porque tentarão lutar, mas imagine só, praticamente todas as nações da terra lutando contra o povo de Israel, uma nação minúscula. Se você tiver a curiosidade, pegue o mapa mundi e veja, localize ali na região do Oriente a nação de Israel. Você verá que a nação de Israel é um pequeno país em extensão geográfica. Imagine só um exército mundial reunido pelo anticristo que agirá na eficácia de Satanás para destruir aquela nação e varrer aquela nação do mapa da existência. O povo de Israel estará em pânico, em pavor, não haverá então para eles solução visível. O texto da palavra de Deus vai mostrar que neste lugar, então, quando o povo de Israel estiver à beira dessa destruição completa, Jesus se manifestará. Quando nós lemos a Bíblia em Zacarias, no capítulo 12, versículos 2 e 3, Zacarias 12, versículo 11, Zacarias 13, versículo 8, e também Zacarias 14, versículo 2, nós percebemos que haverá um sentimento de pânico e de desespero na nação de Israel. Os textos do profeta Zacarias, esses textos que ora citei, mencionam isso, mostrando que haverá um clima bastante tenso, a nação cercada, Jerusalém cercada, o clima de desespero, de pânico, de medo. Mas, neste momento, quando Israel estiver cercado, sem esperança, prestes a ser destruída, Jesus aparecerá nas nuvens com o seu exército de milhares de milhares. A Bíblia diz em Apocalipse 19, dos versículos 11 a 16, que ele aparecerá nas nuvens, com poder e grande glória, como diz também aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Da primeira vez que Jesus veio à Terra, há quase 2000 anos atrás, ele veio de uma forma singela, humilde, nasceu numa manjedoura, entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Mas o seu retorno em glória, durante a batalha do Armagedon, acontecerá de forma triunfante. O livro do Apocalipse vai mostrar para nós que Jesus ele se manifestará de uma forma gloriosa. Olha o que diz o texto em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 11. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e estava sentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas,
e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Olha isso! E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observe o vislumbre profético que o discípulo amado, o apóstolo do amor, João, está vendo. Ele vê Jesus vindo montado num cavalo branco, com o seu esplendor, com a sua glória, se manifestando para dar escape a Israel. Observe, veja que linda lição nós temos aqui. Esse Jesus maravilhoso, ele nos dá escape hoje. Ele dá escape ao seu povo hoje. Em diversos textos, a Bíblia vai dizer que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em diversos textos do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos Deus dando escape ao seu povo. E não será diferente com a nação de Israel. Quando o povo de Israel estiver cercado pelas nações da terra, nessa épica batalha do Armagedon, Jesus se manifestará para dar o escape ao povo da aliança. Que coisa gloriosa! Bendito seja o nome de Jesus. Ele virá com poder e grande glória, esmagará e triunfará sobre os inimigos do seu povo. Glorificado seja o nome de Deus. Agora veja, o texto vai dizer lá em Zacarias, no capítulo 14, versículo 3 e o versículo 4, que quando Jesus ele vem sobre as nuvens, ele pisará sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém. E esse monte será tamanha a glória de Jesus ao se manifestar sobre esse monte, que diz a Bíblia lá em Zacarias 14, versículos 3 e 4, que o monte se fenderá ao meio, uma parte irá para um lado, outra parte irá para o outro. Tamanha glória de Jesus que se manifestará naquele lugar. Será uma coisa linda, será uma coisa extraordinária. É interessante também porque Apocalipse vai dizer no versículo de número 14, Apocalipse 19, o versículo 14, que nós que formos arrebatados aos céus, depois que passarmos pelo tribunal de Cristo e sermos galardoados, passarmos pelas bodas do Cordeiro, quando Jesus retornar em glória para se manifestar ao povo de Israel, para dar escape ao povo da aliança, a igreja estará com ele. O texto é bem claro em dizer: e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso aqui é uma referência aos seres angelicais, mas também é uma referência aos santos de Deus, à igreja que foi arrebatada. Quando Cristo se manifestar para a nação de Israel, diante de todos os olhos das nações da terra, a igreja o estará acompanhando. Nós sairemos com ele como vitoriosos, sairemos com Cristo, este que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus. Como é glorioso nós falarmos de Cristo, como é glorioso nós mostrarmos que este Cristo já venceu a batalha. Escute, o final da história já está contado. E quem vence ao final dessa história é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vence ao final dessa história é o nosso Deus Todo-Poderoso. É este Cristo que pisou sozinho ali, aquele lagar. Suas vestes estão salpicadas do sangue puro do carmesim. E ele virá e nós estaremos com ele. Será uma cena extraordinária, que nem mesmo os filmes de Hollywood conseguiriam demonstrar a beleza, o esplendor, a magnitude, a magnificência desta cena que acontecerá, da batalha do Armagedon e do retorno de Cristo em glória. E eu e você, se perseverarmos até o fim e formos arrebatados com Cristo, nós estaremos ao lado dele. É interessante também nós observarmos Zacarias capítulo 12, versículo 10.
vai mostrar que quando Jesus se manifestar, a nação de Israel então reconhecerá claramente que Jesus é o Messias que eles tanto aguardavam. É interessante, eu quero ler com você esse texto aqui de Zacarias. Zacarias capítulo de número 12, versículo 10. Olha como será, veja que coisa interessante. O texto diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A nação de Israel olhará para Jesus que está se manifestando para os livrar, e eles então reconhecerão: é este o Messias que nós rejeitamos quando ele veio da primeira vez. E a nação de Israel chorará por terem rejeitado Jesus no passado. Veja que coisa interessante, nós somos realmente privilegiados, porque já agora cremos que Jesus é o Messias que veio à terra, o ungido de Deus. Mas o povo de Israel, eu tive o privilégio de estar ali, e muitos judeus ignoram, embora naquelas terras o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, tenha pisado. A maioria dos judeus ignoram a realidade de que Jesus é o Messias. Mas no grande dia da batalha do Armagedon, Jesus se manifestará para livrar o povo de Israel, para livrar o seu povo, a sua nação, e eles então reconhecerão que Jesus é o Messias. É interessante também porque Apocalipse vai dizer no capítulo 19, versículos 19 a 21, que Jesus, através dessa espada que sai da sua boca, destruirá todo o exército do anticristo formado por essa confederação de nações. Então Jesus destruirá todo este exército. Será uma batalha sanguinária, será uma batalha horrenda, será um dia fatídico. Não se engane, Jesus destruirá o exército do anticristo, ele destruirá esse exército mundial formado por diversas nações. Ele derrotará o anticristo, o falso profeta, os exércitos das nações da terra. E é interessante que a Bíblia também vai dizer em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 3, que ele, Jesus, ele enviará um anjo que prenderá Satanás durante 1000 anos. E o que mais me chama a atenção é que quando Satanás é preso e Jesus dá o escape completo para a nação de Israel, fazendo com que o povo esteja a salvo, a mortandade será de tal forma na terra que Ezequiel, o profeta, vaticinou dizendo que o massacre será tão grande, mas tão grande, que a nação de Israel passará 7 meses enterrando os mortos desta épica batalha do Armagedon. Então observe, fica para nós esta lição tremenda deste assunto magnífico. A batalha do Armagedon, que é esta batalha onde os inimigos de Israel, através do poderio do anticristo, cercarão Jerusalém e tentarão destruir. Mas Jesus se manifestará. Este é o retorno de Cristo em glória. Todo olho verá. As nações da terra contemplarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas eu quero dizer a você que me assiste, bem-aventurado é você que agora crê que Jesus é o Messias enviado por Deus. Bem-aventurados somos nós que depositamos nele a confiança. Ele é fiel e verdadeiro. Eu quero terminar dizendo a você que me assiste, confiemos mais em Cristo. O final da história já está determinado e Cristo é o vencedor. Qual lado você fará parte? Do lado de Cristo, aqueles crentes que forem arrebatados e retornarão com ele em glória, ou você estará ao lado do anticristo que tentará destruir a nação de Israel? Que nós possamos guardar o nosso coração e a nossa fé no nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.